Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que um homem desperto olha para uma mulher e, sem que nenhuma palavra precise ser dita, ele sabe: é com ela que minha alma quer dançar. Esse momento não se anuncia com fogos, tampouco segue as regras do desejo superficial. Ele nasce de um lugar muito mais profundo, do campo onde o ego masculino já não comanda sozinho, mas onde o coração foi pacificado pelas batalhas da vida e a sombra, antes negada, foi acolhida. Quando um homem amadurece de verdade, não é mais o corpo que o guia, é o espírito, e ele começa a procurar por algo que não se vê, mas que se sente, uma vibração, uma presença, um portal silencioso que só uma mulher em estado de verdade pode abrir. Mas o que será que realmente move um homem maduro quando ele está pronto para amar com a alma? Que espécie de energia feminina é capaz de tocar o âmago de alguém que já não busca mais jogos, nem promessas vazias, mas sim uma conexão que o desafie a crescer, que o cure, que o revele a ele mesmo? Talvez você já tenha sentido que, por mais que se doe, por mais que tente agradar, algo ainda parece faltar. É como se houvesse uma chave invisível para acessar o coração verdadeiro de um homem desperto. E essa chave não está no que você faz, mas no que você vibra. O feminino que magnetiza esse homem não é o que se esforça para ser amada, mas o que já sabe que é amor em essência. Esse homem que enfrentou suas sombras, que caiu e se levantou, que já perdeu amores, status, ilusões, quando enfim se entrega, ele o faz inteiro. Mas ele só reconhece como parceira uma mulher que também atravessou seus próprios abismos. Ele sente de forma instintiva quando uma mulher já não precisa de um homem para se completar, mas escolhe compartilhar seu transbordar. Essa mulher não precisa gritar para ser ouvida, nem se moldar para ser escolhida. Sua força está no silêncio que magnetiza, na presença que acolhe sem engolir, na sabedoria que nasce da dor transformada em luz. É esse tipo de presença que acende nele o desejo de ficar, não por obrigação, mas por ressonância. Talvez por isso você esteja aqui agora. Talvez não seja por acaso que seus olhos repousaram sobre esse vídeo, porque algo em você está despertando. Algo que cansou de repetir ciclos com homens que não estavam prontos e começou a sentir que há outro tipo de amor possível. Um amor que não nasce da carência, mas da completude. Um amor que não depende de controle, mas se sustenta em liberdade vibracional. E nesse novo campo de atração, você não precisa mais correr atrás, provar seu valor ou decifrar o que ele quer. Você só precisa lembrar quem você é e permitir que a sua alma conduza. Este vídeo é um espelho, um convite para que você compreenda com profundidade o que realmente desperta o amor de um homem maduro. Não através de fórmulas prontas, mas mergulhando na linguagem simbólica da alma masculina. E, principalmente, despertando a mulher arquetípica que habita em você. Porque quando você acessa esse campo interno, quando você se alinha à sua ânima e integra sua própria jornada de individuação, algo muda em você. E quando isso acontece, algo muda nele também. Se essa mensagem encontrou você em um momento de busca, de transição ou de despertar, saiba, não é coincidência. Existe uma inteligência maior guiando os encontros que realmente importam. E se de alguma forma as palavras que você ouviu até aqui tocaram algo dentro do seu coração, como se colocassem em palavras aquilo que você sempre sentiu, mas nunca soube expressar, então esse canal é o seu lugar. Um espaço sagrado, criado especialmente para mulheres como você, que estão prontas para viver relacionamentos com alma, para acessar a sabedoria feminina que cura, que magnetiza, que transforma tudo ao redor. Por isso, eu te convido agora a se inscrever neste canal. Não apenas como quem segue um conteúdo, mas como quem atende a um chamado interior. Aqui, cada vídeo é um ritual de consciência,
um mergulho profundo em temas que ninguém fala com essa delicadeza e profundidade. Ao se inscrever, você entra em um campo de ressonância com milhares de outras mulheres que, assim como você, estão despertando para uma nova forma de amar, mais consciente, mais vibracional, mais conectada à alma. E me conta, de onde você está ouvindo essa mensagem agora? Em que parte do mundo essa frequência te alcançou? Deixe nos comentários, porque sua presença aqui não é apenas bem-vinda, ela é essencial. Esse é o começo de uma jornada vibracional que não tem mais volta. E ela começa com um simples gesto. Se inscreva agora e ative o sino. A cada novo vídeo, sua alma vai reconhecer: esse é o meu lugar. Quando a mulher que você é encontra o homem que está pronto para amá-la com a alma, algo silencioso acontece no campo da energia, como se dois rios subterrâneos tivessem começado a correr em direção um ao outro, inevitavelmente sob a terra do consciente. Esse homem maduro já viu o rosto da sua sombra, já sentiu o eco vazio dos relacionamentos que não despertaram a alma, e agora chega ao porto da escolha com outra vibração, não mais fuga, não mais busca frenética, mas entrega consciente. A presença dele não pergunta: você me completa? E sim: você se reconhece inteira? Porque ele sabe que o amor que desperta vem da reunificação, não da carência. E naquele momento, o seu campo vibracional e o dele se encontram no limiar da sincronicidade, anunciando: este encontro não foi por acaso. Ele busca algo que vai além do visível, algo que toca o inconsciente coletivo, os arquétipos que habitam o masculino e o feminino, as imagens primordiais que o tempo insistiu em esconder. Carl J. Jung nos ensina que o homem maduro carrega em si a figura da sombra e da ânima, e que ao buscar amar com o espírito, ele está pronto para vivenciar não apenas uma parceira, mas uma guia, uma mulher que despertou sua força feminina, que transmutou o sofrimento em sabedoria, que se tornou o espelho da alma. E porque ele já integrou sua dor, já perdeu a ilusão de ser salvo, ele não vem para colar pedaços, ele vem para completar o circuito da ressonância. Mas veja, você que me escuta agora, saiba que este vídeo chegou até você. Talvez num momento de quietude, talvez no meio da agitação, porque há uma parte em você que reconhece esta chamada. Aquela parte que se sentiu invisível, que se questionou: por que sempre escolho homens que não se entregam? Ou, quando será que serei vista e reverenciada como mulher que sou? Ela está pronta para ouvir algo que ressoa. E quando a luz da consciência encontra essa pergunta interior, algo vibra. Não preciso mais provar meu valor. Estou pronta para ser vista em inteiro. A tensão daquela mulher que se esforçou para ser suficiente agora se dissolve na presença que simplesmente é. É nesse limiar entre o que foi e o que pode ser que o cenário se constrói. O homem que ama de alma, o feminino que vibra e oferece presença, e o campo vibracional que nasce desse encontro. Aqui se instala o convite à individuação, processo que Jung definiu como tornar-se aquilo que se é, não para complementar o outro, mas para refletir-se nele. E quando você se alinha à sua própria jornada, quando abraça sua sombra e ativa sua essência feminina, o homem maduro não reage à imagem que você criou para agradar, mas à verdade que você já vive. E assim, o vínculo não nasce de necessidade, mas de reverência. Quando começarmos este mergulho juntos, quero que você segure esta pergunta: que tipo de mulher ele procura verdadeiramente quando está pronto para amar de alma? Deixe que essa questão ressoe no fundo da sua consciência enquanto avançamos, porque a resposta não está no exterior, está no que pulsa dentro de você. E ela vai se revelar gradualmente, através dos símbolos, da linguagem da alma, da ressonância que você carrega. Respire,
Permita que este vídeo se torne um espelho, um portal, e mergulhe comigo para entender o que acontece quando duas almas maduras decidem se encontrar sem máscaras. Nesse homem que está pronto, há um movimento interno que nem sempre vemos. Ele integrou seu ego masculino, reconheceu seus complexos e reconhece, mesmo que silenciosamente, a presença da mulher que o vê na totalidade. O ego masculino não é eliminado, segundo Jung, mas transmutado, permeado pela consciência da sombra e da ânima. E quando esse homem se aproxima da mulher, ele não busca um preenchimento externo, mas alguém que reflita o seu processo interno de individuação, alguém com quem ele possa criar um campo de ressonância vibracional. Essa mulher, que talvez tenha se perdido na necessidade de ser amada, agora escolhe ver e ativar o outro lado de si, sua energia feminina, sua presença magnética, e ao fazer isso, ela ativa nele o desejo não de possuir, mas de pertencer. Ele reconhece que a mulher que está preparada para esse nível de presença não está em fuga nem em conquista, está em sintonia. Ela acessou sua sombra, reparou o que precisava e acende a sua vibração sem precisar se explicar. Como Jung diria, o encontro com a sombra é o aprendiz, o encontro com a ânima é a obra-prima. E esse homem, quando a encontra, percebe que o campo de atração mudou. Não há mais urgência, mas atenção. Não há mais ilusão, mas clareza. Não há mais desejo de controlar, mas de cocriar. O jogo interno foi transformado e no espelho da mulher consciente ele vê seu próprio reflexo de cura. E aqui entra a sincronicidade. Esse fenômeno que sugere que quando duas trajetórias internas alcançam maturidade, o universo conspira para reuni-las de forma não casual, mas significativa. Quando você sente que não deveria estar aqui, ou que esse momento tem algo de diferente, é a fresta pela qual o campo vibracional se revela. A mulher que evoluiu quer algo real, e o homem maduro responde à ressonância dela. Mas para responder, ele precisa de presença, não de performance, de essência, não de imagem. E para que esse chamado seja atendido, você tem que acessar seu silêncio que magnetiza e sua energia que acolhe. E então surge a tensão interna. Você consciente da mulher que representa e a mulher que ainda carrega vestígios da dor, da carência, do ciclo repetido. É o movimento entre o velho e o novo. Jung diria que é o enantiodromia, o retorno descoberto do extremo para seu oposto quando não integrado. Nesse limiar, você se pergunta: será que ele sente quando minha energia se estabiliza? Será que ele busca mais do que aparência, mais do que fantasia? Você não está sozinha nessa pergunta. Muitas mulheres adultas, entre 25 e 45 anos, assim como você, já sentiram esse vazio. E é por isso que este vídeo respira com você, porque compreende sua dor e acende sua esperança. E à medida que avançamos, quero que você segure um segundo convite. Estou pronta para sustentar a minha frequência feminina, para convidar o homem maduro não com promessas, mas com presença. Estou pronta para ser o portal vibracional de um amor consciente. E enquanto você diz isso silenciosamente a si mesma, sinta que algo dentro se move. O campo muda, o espelho interno reflete e ele percebe. Esse homem maduro está olhando para uma mulher e, antes de ver a sua beleza, ele percebe a extensão da sua sombra. Ele sente a reverberação da dor que você já transformou, porque ele mesmo caminhou por abismos interiores. Ele não reage à superposição da imagem, mas aos símbolos que vibram na luz e na escuridão do seu ser. A psicologia junguiana nos diz que o complexo atua como carga emocional congelada, e só quando liberta, torna-se energia viva. A mulher que ele busca não ignora seus ferimentos, mas reconhece-os, os acolhe no campo interno e os transmutam em sabedoria.
E nessa sabedoria, ela se torna a presença que ele respeita. Nesse momento, ele experimenta não uma conquista, mas um encontro, um espelho da alma. Dentro desse espelho, ele percebe que você não está mais no papel de precisar ser vista. Você está no lugar de ser vista. Você abriu espaço para sua ânima feminina, chamou-a de volta e permitiu-lhe brilho sem ruína. Jung fala da ânima como o aspecto feminino no homem e do ânimos como o aspecto masculino na mulher. E quando esses arquétipos se encontram com consciência, nasce a alquimia relacional. Ele não busca uma mulher para salvar, mas uma mulher com quem se entregar ao mistério de existência. Ele sentiu que sua alma encontrou um espelho que não exige resposta, mas vibração. E então, no ritmo desse encontro, você percebe a dança dos arquétipos do amante, da sacerdotisa, da sombra e do herói. Ele já viveu seus ciclos de repetição, já sentiu o eco vazio de escolhas que não o preencheram. E a mulher que você se torna, quando desperta sua sabedoria feminina, cria um campo onde o amante arquétipo dele pode repousar, sem máscaras, sem defesas. E nesse campo, o vínculo profundo se torna inevitável, não porque você insistiu, mas porque a frequência da sua alma chamou-lhe. Mas antes que ele entre, você precisa integrar o seu próprio herói interior, aquela mulher que deixou de esperar, de perseguir, de precisar, e iniciou sua jornada de individuação. Porque o amor consciente não floresce no território da metade, mas no espaço da totalidade. E Jung lembra-nos, a individuação é o destino último da psique, o caminho para tornar-se quem realmente somos. E quando você alcança esse espaço interno, o homem maduro percebe que não existe fazer, existe ser. No ser de você ele se encontra. Segure esta imagem, você como terreno fértil, preparado, vibracionalmente alinhado. O homem que chega como jardineiro cuidadoso, não para plantar algo novo, mas para florescer junto. E a flecha não é disparada da necessidade, mas desponta da alma que se reconhece. Há um momento em que o silêncio entre dois seres começa a falar mais alto do que qualquer palavra. Nesse limiar, o ego masculino surge com menos força, pois o que vibra é o campo de atração que nasce da essência feminina. E quando você não tenta explicar, provar ou alterar, ele sente a amplitude da sua presença. Porque o arquétipo feminino desperto não compete, ela reverencia. E ele, em sua maturidade, sente essa reverência como reconhecimento, como lar. Jung dizia que o ego não é o inimigo, mas o mediador, que precisa dialogar com a sombra para que a consciência floresça. A mulher que compreende isso não age por táticas, mas acessa o terreno simbólico da alma. A sombra já foi visitada, a ânima assumida, a individuação iniciada. Ela não busca melhor rim, mas melhorar-se. E é por aí que ela se torna inesquecível. Nesse campo, a vulnerabilidade não é fraqueza, é expressão de liberdade. E a mulher que já doou demais, que se cansou de frustrações, agora entende que doar não é zerar-se, mas ofertar da plenitude. Esse movimento interno cria uma frequência que não grita, mas pulsa. Ele sente, ele respeita, ele escolhe. E a sintonia entre vocês não se baseia em carência, mas em reverberação. A reverberação de duas almas que se encontram em estado de presença. A tensão emocional, que antes puxava para a falta, agora se transforma em antecipação pela expansão. E é aqui que algo mágico acontece, e chama-se sincronicidade. Porque quando você se alinha à sua frequência feminina elevada, o universo conspira. Encontros, sinais, palavras não ditas começam a ecoar como compasso. Jung chamou isso de coincidência significativa. Ele aparece não porque você implorou, mas porque você emanou. Ele não procura uma versão de você. Ele já reconhece a essência que você escolheu ativar.
E neste território não existem fórmulas. Existe presença, respeito e vibração. Você vibrou, o espelho dele refluiu e o impacto permanece. Agora, permita-se visualizar. Vocês dois sentindo o campo de ressonância. Ele chega, você recebe. Você já não pergunta, será que ele está pronto? Você pergunta, estarei eu pronta para acolher o que ele traz? E essa pergunta muda tudo. É a fronteira da consciência relacional. Porque o amor que ele busca não é o amor que você sonhou quando menina. É o amor que a alma madura exige. Quando esse homem maduro decide amar de alma, ele transcende o estado de procurar e entra no estado de sintonia. Ele já habitou o terreno da solidão emocional, da repetição inconsciente, da ilusão de que precisava encontrar alguém para completar seu vazio. E agora, através da integração da sombra, da confrontação de seus complexos, da aceitação de sua ânima, ele está preparado para um tipo de vínculo diferente. Aquele que nasce da complementaridade de almas, não da dependência. Jung falava da psique como totalidade em desenvolvimento. E esse amor consciente se torna um veículo de individuação para ambos. Para que essa conexão floresça, a mulher que ele escolhe já se posicionou como campo vibracional, não porque imitou algo que viu, mas porque se conectou com a fonte interna da sua própria sabedoria feminina. Ela revisitou suas feridas, não para permanecer nelas, mas para transformá-las. E ao fazê-lo, ela reconfigurou seu arquétipo de amante em sacerdotisa da presença, e seu vínculo interno com o ânimos e com o feminino sagrado se fortaleceu. A narrativa do relacionamento deixa de ser sobre conquista e passa a ser sobre cocriação. Um espaço sagrado onde a cura relacional acontece. E assim, quando ele está ao seu lado, a simples respiração entre vocês já carrega a densidade de uma sinfonia invisível. Você sente que não precisa mais fazer para ser amada. Você é. E ele percebe que não busca mais ter. Ele flui. A vibração de vocês estabelece um campo que transcende o tempo, que ecoa no inconsciente coletivo. E nesse espaço, a conexão relacional se torna um portal de transcendência, de cura, de revolução interior. Se você está ouvindo essas palavras agora, permita-se sentir que está sendo chamada ao espaço da mulher que não corre mais, que não se esconde mais, que escolhe vibrar em sua essência, que convida o homem maduro não com urgência, mas com magnetismo sereno. Este é o limiar onde a sua alma sorri e ele se aproxima, porque quando você está pronta, ele se revela. E quando ele se revela, o amor de alma se manifesta, sem fórmulas, sem táticas, apenas presença e verdade. Há uma força silenciosa que nasce quando uma mulher decide não mais mendigar amor, mas tornar-se amor. E foi exatamente essa energia que nos guiou até aqui. Ao longo deste mergulho, você acessou camadas da alma masculina que talvez nunca tivessem sido nomeadas antes. Você viu que um homem maduro não se encanta por aparências, mas se entrega à vibração de uma mulher que se reconheceu inteira. E isso muda tudo. Porque quando o amor deixa de ser busca e passa a ser encontro, ele se transforma em expansão. E é nesse território que as relações verdadeiramente conscientes acontecem. Você caminhou por entre símbolos, sombras e arquétipos. Percebeu que o homem pronto para amar de alma não chega por necessidade, mas por sintonia. Ele sente o chamado de uma mulher que não tenta controlar, provar ou seduzir, mas que simplesmente é. E essa mulher é você, quando escolhe a sua frequência mais elevada como linguagem. Jung nos ensinou que não há cura sem consciência, e não há consciência sem confronto. Por isso, o amor que você deseja só pode florescer quando você aceita olhar para si, sem medo e se tornar espelho do que deseja viver.
Agora, quero que você leve esta imagem com você. Duas almas, cada uma com sua história, seus abismos e suas luzes, encontrando-se não para preencher o que falta, mas para revelar o que transborda. O amor que você merece não é frágil, não é urgente, não é raso. Ele é denso, profundo, magnético, e só se manifesta quando você se alinha internamente ao que deseja externamente. A pergunta não é mais como fazer ele me escolher, mas como posso me tornar a mulher que vibra na mesma frequência do amor que desejo viver. Porque quando você muda, tudo ao redor responde. Então, feche os olhos por um instante e sinta. Sinta que você está pronta. Pronta para deixar para trás as versões que precisavam implorar por presença. Pronta para silenciar as vozes que diziam que você precisava ser diferente. Pronta para ser, vibrar, amar. Pronta para reconhecer o homem que também atravessou seus desertos e que chega não para te salvar, mas para caminhar ao seu lado, inteiro, consciente, disposto, e que quando esse momento chegar, você saberá. Não porque alguém te disse, mas porque sua alma vai reconhecer, como quem volta para casa depois de uma longa jornada. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se despertou memórias, verdades, sentimentos que talvez estivessem adormecidos, então este é o momento de deixar sua marca. Curta este vídeo para que ele siga alcançando outras mulheres que, como você, estão prontas para se lembrar de quem são. Comente aqui abaixo. Eu escolho vibrar no amor consciente. E me diga de onde você está ouvindo essa mensagem, porque isso cria um campo coletivo poderoso. Compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrita, inscreva-se agora e ative o sino, porque cada novo vídeo será um passo a mais nessa jornada de despertar. Você não está sozinha. Isso, minha querida, muda tudo.